Olá pessoal do segundo ano, vamos aí para nossa aula de filosofia. Pegue o livro de vocês aí na página 149. Iremos iniciar hoje um estudo de uma importante escola filosófica, né? A conhecida Escola de Frankfurt, na Alemanha. Vamos só ler bem aí o que diz esses pensadores, né? Vai dizer assim, ó, a Escola de Frankfurt surgiu na Alemanha em 1925. Os principais nomes foram Max Horkheim, né? Theodor Adorno, né? O Herbert Marcuse, o Walter Benjamin, Erich Fromm e Jürgen Habermas. Este último pertencente à segunda geração da escola. O Habermas ele faleceu recentemente, eu não me lembro o ano, mas ele viveu bastante. Ele viveu aí mais de acho que 100 e poucos anos de vida. Então Habermas é bastante contemporâneo nosso, tá? É contemporâneo que eu digo assim, porque a maioria dos filósofos, eles viveram no século passado, antes de Cristo, como Platão, Aristóteles e Sócrates, né? E depois você vê que a gente sempre estudou filósofo muito longe da gente, muito longe da nossa realidade. A escola de Frankfurt, ao contrário, a escola de Frankfurt é do início do século XX, tá? Do início do século XX, por volta do ano 25 do século XX, e é uma escola que ela vai se estabelecer com um olhar mais contemporâneo nosso, até mesmo por ela ser muito próxima à nossa realidade. Ela já viver a sua filosofia, ela é construída já num contexto que não é diferente do nosso, tá? E já há discussões que são bastante presentes nos nossos tempos. Mas diz o seguinte, ó, os principais temas de natureza sociológica e filosófica são autoridade, autoritarismo, totalitarismo, família, cultura de massa, liberdade, papel da ciência e da técnica. Então vocês veem que são assuntos, por exemplo, vamos pegar aqui autoridade e autoritarismo. Então o que eles estavam analisando? Como o próprio Walter Benjamin, muito desses filósofos, eles foram perseguidos por governos autoritários, principalmente pelo nazismo alemão. Então, foram acusados de serem comunistas, tá? A maioria, né? Os caras estão lá estudando, são filósofos, são pensadores, e você vê o mal que um governo autoritário faz. Tá? E aqui eu vou até pedir permissão, para vocês, para a gente fazer uma análise, tá? Aliás, uma análise e um paralelo entre o que acontecia na Alemanha naquele período e o que acontece no Brasil aqui com os intelectuais brasileiros, tá? Atualmente com o governo brasileiro. Então, o que acontece? Esses pensadores, por sua vez, eles foram perseguidos pelo nazismo. Por isso que eles fazem, ao mesmo tempo, eles fazem uma análise da questão do autoritarismo, da questão do totalitarismo. Então, o que acontece? O que vai acontecer aqui? Então, por suas posições, eles vão ser perseguidos pelo nazismo, pelo Hitler, tá? E o que acontece hoje no Brasil, gente? Isso que é importante a gente falar, porque para a gente, até uma certa forma, criar uma consciência crítica. Olha, muito desses autores, o mais conhecido dele, o Walter Benjamin, que era, além de judeu, o Walter Benjamin era judeu, e vocês sabem que um dos alvos preferidos do nazismo eram os judeus, tá? Que era tido como inimigos do povo alemão, como se os judeus que nasceram e se criaram na Germânia não fosse alemão, tá? Vocês sabem que uma das anedotas maldosas e criminosas do Hitler era a questão da raça pura, da raça ariana. Então ele tinha que exterminar. Então
eles encontraram um inimigo, um inimigo interno, que colocava em risco toda essa ideia de raça pura alemã, da raça ariana. E o Hitler, vocês sabem que o nazismo começou a perseguir judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, segundo eles, na busca dessa raça pura. Tá? Que isso não existe, isso é de uma maldade, é de uma crueldade sem fim. Essa história de procurar raça pura. Mas tudo bem, o que acontece? Todo governo autoritário, ele procura um inimigo interno. Até porque se ele não tiver um inimigo interno, ele não tem como justificar o seu autoritarismo, a sua forma ditatorial de agir. Então, geralmente, o Hitler, ele elegeu alguns inimigos internos que havia na Alemanha. Os mais conhecidos foram os judeus, até porque tem a relação dos judeus com a questão do cristianismo. Foram os judeus que crucificaram algumas pessoas do judaísmo, que crucificaram Cristo. Então tem todo um contexto religioso também por trás. E o que acontece também? Há outros inimigos também. E um dos inimigos escolhido por Hitler foi sempre o fantasma do comunismo. E dizem por aí que o Hitler cresceu porque eles achavam os países, França, Inglaterra, Estados Unidos, achava que o Hitler iria fazer um bom papel, porque o inimigo natural, se ele era contra o comunismo, o inimigo natural do Hitler seria a União Soviética, que era, de uma certa forma, era aquele grupo, aquele país, um grupo de confederações que formavam a União Soviética, que tentava implantar um sistema comunista. Tá? Então, no primeiro momento, o Ocidente pensou que Hitler iria ser o inimigo, não deles, mas sim da União Soviética. E qual o paralelo, gente? Isso aqui é importante, porque quando a gente estuda, a gente tem que trazer a história, tá? A história filosófica, para a nossa realidade. Ontem, não tem como a gente não falar, ontem nós vimos meia dúzia de translocados, né? Se deslocando, principalmente Brasília e São Paulo, para pedir atitudes antidemocráticas por parte das autoridades, como fechamento do Congresso, como fechamento do Supremo Tribunal Federal. É um ataque às instituições. Isso é, digamos assim, é voltar à barbárie. Por mais defeito que essas instituições tenham, a história está cheia de exemplos que, se está ruim com ela, pior sem elas. Tá? Se está ruim com as instituições que nós temos, pior sem as instituições. E uma das questões também que é muito atacada hoje no Brasil aconteceu na escola de Frankfurt, na Alemanha, que é atacar intelectuais. Olha, querendo ou não, os intelectuais, eles são seres humanos como nós, cheio de defeito, cheio de mania. Você não é obrigado a concordar com o que eles pensam, mas você não pode atacar o pensamento deles por atacar. Você não pode pegar, por exemplo, o Heidegger, que é um alemão, que num certo momento ele se encantou, teve uma certa simpatia no início pelo nazismo. Lógico, depois o Heidegger se afastou. O Heidegger é um cara fora de série. Tanto que é um dos maiores filósofos da contemporaneidade. Então você não pode simplesmente, mesmo concordando com o posicionamento de Heidegger em relação ao nazismo, você não pode tentar destruir a produção intelectual que Heidegger fez. Quem faz isso? São os governos autoritários. E aqui no Brasil, infelizmente,
nós temos aí uma tentativa de destruição do pensamento brasileiro, dos intelectuais brasileiros, principalmente os intelectuais mais voltados para as classes populares e com métodos inovadores de pensamento, como é, e aí eu ia chegar aqui a esse nome, como é a tentativa que eu vejo por parte de um grupo de extrema direita radical do Brasil, ignorante, nunca leu o cara, nunca leu nada, a sua grande maioria, e se leu, teve uma interpretação deturpada, caolha, que é aqui no Brasil, o que aconteceu com esses filósofos da escola de Frankfurt, e acontece aqui no Brasil, por exemplo, com Paulo Freire. Paulo Freire é um dos caras hoje mais lidos no mundo. Não é Paulo Coelho, gente. Paulo Coelho, ele é literato. Nós estamos falando de Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro. Hoje é um dos caras mais lidos no mundo. Por quê? Porque ele tem um pensamento, ele desenvolveu uma pedagogia revolucionária que faz com que as pessoas tenham consciência, principalmente consciência de classe. É aquilo que eu já falei para vocês. Nós vivemos na sociedade capitalista. Não adianta a gente não partir da nossa realidade, que nós vivemos na sociedade capitalista. Essa é a realidade. Isso aqui é ponto. E assim, não há nenhum debate. Que mostre ao contrário. Nós vivemos na sociedade capitalista. Se a sociedade é capitalista, automaticamente, isso é do capitalismo, ela vai criando classes sociais. E as duas grandes classes é o quê? Trabalhador e capitalistas, donos dos meios de produção. Trabalhador e dono dos meios de produções, como é usada a linguagem usada por Karl Marx. E isso faz com que? Faz com que haja uma divisão, faz com que hajam classes na sociedade. E o grande medo dos governos autoritários é exatamente que as pessoas criem consciência de classe. Aí vocês podem dizer, mas o que é isso, professor? Consciência de classe é você saber de que classe você pertence. E você saber que se você pertencendo de tal classe, você tem que defender tais posicionamentos. Você tem que ter tais posicionamentos. Na sociedade, você tem que defender determinadas lutas. Isso é que é importante. Isso é que muitas vezes os intelectuais eles chamam atenção para isso. Por isso que todo governo autoritário, quando você vê qualquer governo perseguir intelectual, corra. Tá? Hoje no Brasil nós temos essa questão, se vocês veem aí, demonizando Paulo Freire, apesar de não ser brasileiro também, é demonizado Karl Marx, tá? E a leitura profunda desses que o demonizam é os memes de WhatsApp. Essa é a nossa realidade. Então nós estamos vivendo, gente, uma sociedade do pós-verdade. Infelizmente. O que seria essa sociedade do pós-verdade, gente? O que é a sociedade do pós-verdade? Que você monta uma narrativa e aquela narrativa passa a ser verdade independentemente se aquilo que você está dizendo, condiz com a realidade como aconteceu. Entendeu? O presidente brasileiro está envolvido até o pescoço com as pessoas, aí muitas vezes as pessoas amenizam no termo, utilizam a linguagem, rachadinhas. Quando você, é a questão de linguagem, quando você pega algo que é sério, que é grande, e joga para o diminutivo na linguagem, de uma certa forma você tira o peso,
da linguagem, do que realmente é, do fato. Ou seja, não é rachadinha, é roubo de dinheiro público. A palavra tem que ser essa, é roubo de dinheiro público. Tá? Aí vocês veem, quando o sistema capitalista quer atingir alguém, quando o sistema capitalista quer atingir alguém, ele joga um problema, eles vão pegar e jogar um problema por aumentativo, é o jogo da linguagem. Por exemplo, aí você vê, do lado oposto da política brasileira, que tem dois lados, nós temos, de um lado, nós temos rachadinha, que é roubo de dinheiro público, e do outro lado nós temos mensalão, que não deixa de ser roubo de dinheiro público também. Nós temos petrolão, que é roubo de dinheiro público também. Vocês estão agora, o sistema capitalista, ele joga com a linguagem, tá? Ele joga com a linguagem. Então vocês veem a grande diferença, tá? No tratamento, como agora, por quê? Porque o suposto roubo do mensalão e do petrolão foi praticado por alguém que representava a classe trabalhadora. E a rachadinha, como eles utilizam, é um roubo praticado por a própria elite. Então há esse jogo de linguagem, tá? Então é contra isso que a escola de Frankfurt lutou ao debater o autoritarismo, e é contra isso que hoje nós lutamos aqui no Brasil para combater o autoritarismo. São essas formas de tentativa de burlar a realidade. Então vamos voltando aqui para a filosofia frankfurtiana. Diz assim, ó, a filosofia dos frankfurtianos é conhecida como a teoria crítica, em oposição à teoria tradicional representada pelos filósofos desde Descartes. O que eles criticam? Leitores de Marx, Nietzsche e Freud e Heidegger, os frankfurtianos sabem que não se adere à razão inocentemente. Conclui que a razão, exaltada tradicionalmente para ser iluminada, também traz sombras em seu bojo quando se torna instrumento de dominação. Ou seja, racionalmente a razão ela não é algo nem bom e nem mal por si só. Ou seja, eu posso utilizar um discurso racional para dominar. É um discurso racional. Tá? Eu posso utilizar um discurso racional. Eu posso até dissimular aquele discurso. Eu posso até dissimular o discurso e colocar um discurso como se fosse emocional. Mas ele está sendo racional, pessoal. Por quê? Porque eu estou usando de uma pseudo-emoção para atingir o meu objetivo. Então eu utilizei a razão. E eu não estou jogando assim como Descartes. Como Descartes dizia que a razão era o princípio de tudo, eu penso, logo existo. Eles vão dizer o seguinte, não, peraí. A razão também, ela pode jogar, ela não é só luz. Ela não traz só luz. Ela pode jogar sobre a gente sombra também. No momento em que eu tenho um governo autoritário, que me agarra num discurso racional e de uma certa forma eu consigo atingir os meus objetivos com aquele discurso racional, com a roupagem de emoção, é um discurso extremamente racional que joga sombras sobre a luz, que joga a sombra sobre a gente. Aí nós temos vários exemplos. Discurso religioso, que muitas vezes é encapado com emoção, mas no fundo é racional, com objetivo, com como diz o povo, com segundas intenções. Então, então os frankfurtianos, eles descartam essa ideia de Descartes e de outros, que a razão, ela só traz luz. Ela pode sim ser utilizada como instrumento de dominação. Ou seja, hoje é o que mais nós temos, é um discurso racional, mas eivado de segundas intenções, eivado
eivado de objetivos que não transparecem na fala, que não transparecem no discurso, mas que tem por objetivo, com aquele discurso, levar aquele objetivo que o discurso, que a pessoa que emite o discurso faz. Então, fica essa introdução aqui na Escola de Frankfurt. Na próxima aula presencial a gente continua. A gente pede para deixar as dúvidas, tá? Deixar as dúvidas para a gente tirar na sala de aula. E sempre lembrando que a nossa missão aqui é preparar vocês para que vocês sejam pessoas capazes de ver um problema, de ver algo acontecendo, que tenha uma ideia e que proporcione soluções para esse problema. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Bons estudos e nos vemos na aula presencial.